Vem comigo preparar a receita maravilhosa de sabão de barro. Gente, aqui eu tenho 6 litros de óleo. Nesses 6 litros de óleo, eu vou colocar 200 ml de água sanitária. Eu tô aqui fazendo aqui no quintal, no fogão de lenha. Olha, gente, que lindo, na cozinha de lenha. Porque quando a gente está fazendo no espaço assim que é ventilado, né? A gente fica melhor por causa da solda, né? Esse óleo é óleo usado, tá? É óleo que eu ganho, é óleo que eu vou juntando para fazer meu sabão. Olha que coisa linda que tá ficando. A água sanitária, né? Ela tem a função de clarear, né? Dar uma clareada no sabão. E esse óleo, como ele tá um óleo usado, então ele vai dar um ponto bem rápido, sabe? Aqui eu tenho 50 gramas de sal. Vou colocar aqui também. Vou até abaixar aqui para... Veja que a água sanitária, ela já começou a dar uma clareada, né? Bem boa no sabão. Vai ficar um sabão muito bonito. Vou colocar esse tijolo aqui. Vou dar uma levantada no balde. Eu vou colocar 80 gramas de açúcar. Eu aprendi a fazer essa receita há muitos anos atrás. Eu aprendi a fazer essa receita e sempre tive vontade de fazer, mas não fazia. Então, agora eu tô testando ela. Eu creio que vai dar certo, porque é tudo medido, tudo na medida, então eu creio que não vai ser tão difícil de dar o ponto, não. Vou puxar o balde mais para cá, porque aqui esse terreno ele é um pouco inclinado. Creio que vai dar para vocês verem bem. Tem que mexer bem para dissolver bem o açúcar, dissolver bem o sal, tá, gente? Tem que mexer bastante. Aqui, quem tem aqueles mix, o mix ajuda muito, mas eu não tenho mix. Também aquelas batedeiras de mão, mas a minha batedeira de mão nem tá aqui comigo. Eu vou fazer tudo no braço mesmo. Esse óleo já foi coado, tá? Ele tá limpinho. Mas como tá ventando, às vezes pode cair algum farelinho aqui, alguma folhinha das árvores, mas isso aí eu não posso controlar, né? E não tem como a gente fazer dentro de casa também. Eu não recomendo que faça sabão dentro de casa, tá? Eu vou colocar aqui 200 ml, tá? De detergente, que é aqueles detergentes de cozinha, né? Eu tô usando aqui o neutro, tá? Que é esse aqui. Ele é o Clear, né? Da IP, ele é muito bom. Mas eu prefiro o de coco. Mas como eu não estou tendo de coco, eu vou usar esse mesmo. Mas eu prefiro sempre para fazer o sabão de coco, sabe? Eu acho que o de coco ele dá um cheirinho mais gostoso no sabão. Veja como ele já tá até já querendo engrossar e eu nem coloquei a soda ainda. Gente, tá uma cor tão bonita. Vou aproximar aqui para vocês verem, olha. Tá uma cor bem bonita. Agora eu vou entrar com a soda. Vou colocar aos poucos. Eu dissolvi a soda na água normal, sem ser água quente. Vou mostrar para vocês qual foi a lata de soda que eu usei. Não foi 1 quilo todo não, sabe? Uns 850 gramas de soda. Eu dissolvi em 700 ml de água. E é mexer, gente. Aqui o segredo é mexer. Não tem jeito, tem que mexer.
Porque quando a gente tem um mix, ó, quando a gente põe a soda, começa a escurecer um pouco, sabe? Escurece bastante. Quando a gente tem um mix, né, a gente coloca um mix, aí dá aquela ajuda pra gente. Mas quando não tem um mix, aqui eu tenho 200 ml de detergente, desinfetante, tá? De banheira, que desinfetante. Eu gosto de pôr um mais clarinho, mas eu só tenho esse aqui, eu vou pôr ele. Pra dar um cheirinho no sabão. É bom. Esse sabão é muito bom. Gente, esse sabão até para lavar banheiro ele é bom. Para lavar roupa muito suja, para lavar pano de chão, sabe? Tapete, para lavar louça. Agora é mexer. Come a banana. Gente, eu vou mexer aqui, quando chegar no ponto de virar na vasilha, eu vou mostrar para vocês. Gente, ele já tá num ponto, ele já tá sabonificou bastante, ó. Olha, o ponto é esse, ó. Você põe assim, ele vira aquele montinho, ó. Ele já tá bom, eu não vou mais mexer, já vou virar na vasilha. Olha que massa bonita. Não tá clarinho, gente, porque eu não tenho bicarbonato. Ele vai 50 gramas de bicarbonato a gente coloca, sabe? Porque é o bicarbonato que faz aquela função de clarear, ó. Então ele já tá no ponto. Eu não tenho como baixar mais aqui para vocês verem o ponto, bem no balde, sabe? Mas ele é esse ponto aqui, ó. Ele tá bem grosso. Ele tá bastante grosso. Então eu já vou virar na minha vasilha. Porque ele tá até pesado pra gente mexer, ó. Ficou bem bonito. Pena que ele tá bem escuro, né, gente? Mas isso aqui, quando ele for secando também, ele vai, quando ele endurecer, ele clareia um pouco, sabe? Mas quem faz aquela função de clareamento é o bicarbonato. Ó, gente, tem essa forma aqui, eu vou forrar ela, porque eu não tenho vasilha de plástico, então eu vou colocar nessa forma e vou colocar nessa vasilha aqui de plástico, porque ela é pequena. Aí eu vou colocar uma sacola, que eu acho que fica mais fácil para remover, sabe? Então eu vou virar aqui na forma. Eu vou espalhar bem aqui. Ele já começou a dar uma clareada. Gente, o certo é usar luva, viu? Só que eu não achei minha luva e resolvi fazer assim mesmo. Mas o ideal é você fazer com luva. Vou despejar aqui nessa vasilha aqui também. Dá bastante sabão, viu, gente? Eu passo mais ou menos uns 5, 6 meses com esse tanto de sabão aqui. Eu coloco a sacola, gente, porque eu acho que fica mais fácil de virar, sabe? De desenformar. Eu acho que fica bem mais fácil de desenformar quando a gente coloca a sacola no fundo da vasilha. Olha que sabão que ficou bonito. Que massa que ficou bonito. Ficou muito bonita essa massa. Gente, tá aqui na vasilha, ó. Deu essa vasilha cheinha e ela é alta, ó. Ela é bem alta essa vasilha. E deu essa forma também, essa minha forma é enorme. Deu ela cheinha também. Aí eu acho também que ele não ficou mais claro um pouco, porque antes de pôr a soda, eu deveria ter batido mais. E eu esqueci, já fui logo colocando a soda. Então, quanto mais você bater ele, antes de colocar a soda, mais claro ele vai ficar. E também a falta do bicarbonato, né? Então, se você for fazer, quiser pôr o bicarbonato também, você coloca 50 gramas de bicarbonato no processo que você estiver colocando açúcar, estiver colocando sal, você coloca ele também e bate bastante.
Se você tiver um mix, você pode bater primeiro bem batido com o mix antes de colocar a soda. E depois que você coloca a soda, dá o ponto muito rápido. Então, assim, de repente ele endurece. Ele tá aqui e ele já tá endurecendo. Já tá um pouco duro, sabe? Senti quando eu passei assim a colher para alisar que ele já tá um pouco duro. Então agora eu vou guardar num lugar arejado e deixar até endurecer. Pessoal, ó, o sabão. Aqui já é outro dia. Dia depois que eu fiz, agora já são quase mais de 4 horas, 3 horas da tarde, ó. Ó, gente, durinho. Ele não ficou assim, aquele sabão bem branquinho, porque eu acho que faltou mesmo o bicarbonato. Mas a próxima receita que eu fizer, eu vou fazer com bicarbonato. Eu vou virar ele aqui, porque não dá para virar só com a mão, e eu tô gravando, segurando o celular. Vou virar ele aqui para cortar, tá? Mas nós vamos esperar mais um tempo para poder usar, né, gente? Porque a gente tem que esperar pelo menos uma semana, né, para poder usar. Eu acho que com o passar do tempo, ele vai ficar mais duro ainda, sabe? Gente, aqui tá o sabão, o resultado do nosso sabão. Ficou um sabão bem bonito, um sabão bem artesanal mesmo, né? Ele não ficou branco, aquele sabão branquinho que a gente vê que muitas meninas fazem, né? Que fica aquele sabão bem branquinho. Tá duro, tá? Ficou durinho aí, ó. Tá bem durinho. A única questão que eu acho é que teria que ter batido mais ele, sabe? Ter debatido bem ele bastante antes de colocar a soda, porque depois que a gente põe a soda, ele endurece muito rápido. Então, eu acho que ficou alguns cristais ainda de sal, sabe? Esses que eu acho que deve ser cristal de sal. Então, assim, eu deveria ter batido mais. Então, quando vocês forem fazer em casa, vocês forem fazer o de vocês, bate primeiro bastante, né? Os primeiros ingredientes antes de colocar a soda. Mistura bem, mistura bastante mesmo. Depois que você misturar bem, mais ou menos 10 minutos misturando, aí você entra com a soda, porque aí logo que você põe a soda, ele dá o ponto muito rápido, né? Ele saboniza muito rápido, né? Então, assim, eu acho que quanto mais você bater os primeiros ingredientes, mais clarinho ele vai ficar e mais duro também, sabe? E aí, quando vocês forem fazer, vocês acrescentam 50 gramas de bicarbonato, viu? O próximo que eu fizer, eu vou fazer com bicarbonato e com babosa. Eu tenho muita vontade de fazer um com babosa. Deu bastante sabão. Esse tanto de sabão aqui, gente, eu passo mais ou menos uns 6 meses aqui em casa. Então, provavelmente, eu vou estar fazendo sabão só ano que vem agora.